Boa noite, irmãos, mais uma vez. Graça e paz seja por cada um de nós. Amém? Amém. Eu confesso que me levou a meditar com você algumas coisas nessa noite foi uma tristeza que me pegou hoje cedo. Eu falava com a Carol hoje, eu estou triste, mas eu não sei muito bem por quê. Não, por que você está triste? Eu não sei. Mas alguém fez alguma coisa para você? Não. Mas eu falei, não tem nada, mas eu não sei porquê, mas eu tô triste. Eu ainda não descobri o motivo da tristeza. E essa tristeza continuou um pouco hoje. E nem o Corinthians não ter perdido o Santos me fez ficar alegre. Eu continuei triste, até porque foi um empate. Talvez fosse uma vitória, eu ficaria feliz. E ontem eu fui num show de humor do Eduardo Sterblitch, um cara que me fez dar muita risada, mas ainda assim eu acordei triste hoje. E eu fiquei pensando numa notícia, em várias coisas, e uma delas foi uma notícia que eu soube pelo André ontem, sábado pela manhã, que um filho tinha matado a sua mãe, colocado ela numa mala de viagem, colocado em frente ao prédio onde eles moravam. Pelo menos essa é a notícia que chegou a mim, não sei se alguma coisa distorceu aí. Mas eu fiquei pensando, quanta maldade, né? Como alguém pode matar a mãe, colocar uma mala e deixar num poste, talvez para que o lixeiro levasse? Não sei, qualquer coisa assim. Esse homem foi descoberto. E em meio a esse pensamento, em meio a essa minha tristeza, eu fiquei pensando em o que seria importante para mim hoje que eu pudesse relembrar, para que a minha esperança de alguma maneira fosse renovada nesse dia, para que eu pudesse estar aqui hoje com você celebrando o nome do Senhor. E muitas coisas me passaram pela cabeça. Uma delas é a conhecida frase de Jesus em João 16:33, onde diz que vocês vão ter aflição nesse mundo, vocês vão ver o homem matar a mãe por na mala, vocês vão ver várias situações acontecendo. Nós que somos seguidores de Cristo, nós que entendemos e reconhecemos esse Evangelho, nós vamos contrair doença sim, nós vamos enterrar crianças pequenas sim, nós vamos lutar muitas vezes contra vício, nós vamos nos encontrar em situações de pânico, de medo. Só que no momento que a tempestade vier, no momento que a dificuldade vier, ela virá sim. O que vai nos distinguir, irmãos, é o que nós vamos descobrir, quem nós vamos nos descobrir, de que maneira nós vamos ser descobertos nessa tempestade, qual é o aprendizado, qual é o momento que nós vamos, qual é a lição que nós vamos ter dessas situações. E muitas vezes eu e você parece que vivemos uma amnésia espiritual, porque nós vemos as dificuldades e muitas vezes elas corroem a confiança que nós temos em Deus, porque a confiança que nós temos nos homens vai ser corroída mesmo, talvez diariamente, porque os homens vão nos decepcionar, mas muitas vezes a nossa confiança em Deus também é corroída. Os discípulos, em meio àquela tempestade, você lembra dessa história? Eles estão em meio à tempestade ali, e Jesus está com eles no barco, e mesmo assim, aqueles discípulos duvidam do caráter de Cristo, aqueles discípulos duvidam de quem era Jesus, eles duvidam da confiança que eles tinham em Jesus. 2 Timóteo 7, Paulo fala o seguinte, pois Deus não nos deu o espírito de covardia. Esse então espírito de covardia que não foi me dado, essa coragem que me foi me dada, então não é para que eu seja o super Leandro, não é para que eu seja o super homem, mas é para que eu mantenha a minha esperança viva, que eu mantenha a consciência no Deus que eu sirvo vivo, para que eu tenha força, coragem, disposição para manter essa chama ardendo no meu coração, para que o medo, a covardia fiquem de lado em meio às dificuldades. Até porque Mateus 8:27 diz que o Deus que nós servimos é um Deus que até os ventos e o mar obedecem a esse Deus. Essa semana eu li uma frase numa parede que foi direcionada como se fosse Gandhi que tivesse falado, eu não sei se é de Gandhi, mas a frase dizia assim, eu anotei não, ficou muito claro na minha cabeça que existem 2 dias no ano
que não podemos fazer nada por nós mesmos, ontem e amanhã, e hoje, de alguma maneira, depende de nós, não da nossa força, mas da consciência que nós dependemos de Deus. E nessa noite eu queria renovar a minha esperança. Amém. E que isso renovasse a tua esperança também. A primeira coisa que eu quero falar com você é algo que está lá em Mateus 10:31. Abra comigo Mateus 10:31. Mateus 10:31 diz assim: não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. E a primeira coisa que eu me lembrei nesse dia, nesse final de semana, em meio a tantas notícias, é que eu sou importante. Você é importante. Você é importante. Você vale mais que passarinhos, que muitos passarinhos. Lucas 12:6. Jesus está falando, vendem 5 pardaizinhos aí por 2 míseras moedinhas. Contudo, nenhum desses passarinhos bem pequenininhos, frágeis, são esquecidos por Deus. E o versículo 7, Jesus continua: até o cabelo, até os cabelos da cabeça de cada um de vocês, irmãos, os meus, os seus, todos estão contados. Ele sabe conhece cada fio de cabelo, ele sabe quantos cabelos você tem aí na sua cabeça. Alguns como moinha, um pouquinho. Mas ele sabe, cada um. Ele fala: não tenham medo, vocês valem mais do que esses pardaizinhos que foram comprados por 2 moedinhas. Vocês são importantes, irmãos. Nós somos importantes porque Salmo 139, versículo 14 responde isso: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Deus nos fez de modo especial e admirável. As obras de Deus, todas elas, irmãos, todas elas são maravilhosas. Deus nunca errou. Se você está aqui, você não é um erro, você não veio por acaso, você é obra de Deus e foi feito de modo especial e admirável. Olha para quem está do teu lado sem vergonha e fala: você é especial. Talvez essa pessoa tenha esquecido disso. Você é especial, meu irmão. Nós fomos criados pelo Rei do Universo. Nós fomos criados com todo cuidado e todo detalhe, como Ele criou não só eu e você, mas Ele criou todas as coisas. Você pode olhar o Brad Pitt e falar: que cara lindo. Você foi criado da mesma maneira. É que ele errou no teu nariz, ele errou no teu bíceps, mas nós somos criados pelo mesmo processo. Eu e você fomos feitos de modo especial e admirável. A primeira coisa para mim no dia de hoje, para você e para a nossa semana, é que nós somos importantes. Nós somos importantes. Nós fomos criados pelo Rei do Universo. Nós somos importantes. A segunda coisa, irmãos, está lá em Mateus 9, versículo 2. Volte um pouquinho, um capítulo na sua Bíblia. Mateus 9, versículo 2. Mateus 9, 2, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados. Pecar, irmãos, é desconsiderar Deus, muitas vezes é ignorar os seus ensinamentos, muitas vezes é negar as suas bênçãos. Pecar é viver sem Deus, concentrando a vida na gente e não em Deus. É a definição de Max Lucado. Quando nós concentramos a nossa vida em nós mesmos e não em Deus, nós pecamos. E Jesus fala para o paralítico: os seus pecados estão perdoados. Antes de Ele curar o corpo daquele homem, Ele curou a alma. E é importante, irmãos, nós sabemos que nós somos importantes, nós somos feitos de modo especial e admirável, e os nossos pecados estão perdoados. Nós não temos nenhuma dívida, irmão. Nesse dia isso fez com que eu pudesse glorificar o nome do Senhor, porque com as minhas limitações, com as minhas dificuldades, eu posso reconhecer que eu fui perdoado. Eu fui perdoado. 1 João 4,18 diz que esse perfeito amor que Deus me alcançou, que Deus nos alcançou, é um amor que expulsa todo medo, que pode expulsar então, irmãos, toda insegurança nessa noite, toda dúvida. Que dúvida que nós temos de que Deus nos ama? Deus nos ama demais, irmãos,
para nos deixar em dúvida em relação à sua graça. A graça de Deus nos alcança diariamente. Você é importante, você é perdoado. Não tem dívida nenhuma, cada manhã é renovado. Cada manhã é renovado. Tudo que nós fizemos hoje, nós somos maus mesmo. Paulo fala, ó, o mal que eu não quero fazer eu faço, mas o bem que eu quero fazer eu não faço. Nós somos maus, está no chip, está na nossa natureza. Mesmo assim, irmãos, a cada manhã graça e misericórdia são renovadas. E esse mesmo Paulo diz, e é porque então que a graça e a misericórdia são renovadas que eu vou continuar pecando? Não, porque a graça e a misericórdia de Deus são renovadas é que eu vou fugir do pecado. Nós somos importantes e nós somos perdoados. Isso nos dá, irmãos, a liberdade de nós levantarmos as nossas mãos e louvarmos ao Senhor sem peso, com a dívida paga, sem devermos nada. Nós somos perdoados. A terceira coisa, irmãos, está lá em Mateus 6, volte mais alguns capítulos. Mateus 6, versículo 25 a 27. Mateus 6, 25 a 27. Vai. Deixa eu ver. Mateus 6, 25 a 27. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Irmãos, esse texto é difícil de ser lido, porque dependendo da circunstância da tua vida, você vai pensar e falar, caramba, como é que isso pode ser realidade na minha vida se eu passo dificuldades, se tem a conta para pagar amanhã, se a porta está fechada e uma série de coisas. Mas é isso que Deus está falando, meu. Vocês são tão importantes, vocês foram feitos de modo especial e admirável. Será que a preocupação que vocês têm, será que isso pode acrescentar uma hora que seja na tua vida? E 1 Pedro 5,7 fala, ó, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, ele tem cuidado de nós. Nós podemos então nos achegar a esse Deus de oração, nós podemos colocar então, irmãos, toda essa ansiedade diante de Deus, porque Ele é um Deus que nos sustenta. Você é sustentado e suprido por esse Deus. Você poderia levantar a tua mão e por mais difícil que esteja a tua vida, você poderia glorificar a Deus e lembrar de algo que Deus fez. E confiar no que Deus ainda vai fazer. Você é importante, você é perdoado, você é sustentado, você é de alguma maneira suprido. Descansa, lance sobre ele toda a sua ansiedade. Salmo 37,7 fala sobre desacelerar. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Descanse no Senhor. E alguns autores dizem que o verbo aqui, a palavra descansar, o hebraico, é uma palavra que deu até origem à palavra em inglês, que se refere a férias. Salmos 37,7, tire férias, mano. Aguarde, com paciência, tire férias, descansa. Férias para os meus pés, diz Heider. Descanse-nos. E descansar não significa que você não vai fazer aquilo que é a parte que te cabe. Correr atrás, trabalhar, buscar, mas descanse, porque tem coisas que você podemos fazer na nossa força, mas chega um momento que a gente não pode fazer mais nada e a gente entrega para Deus, porque é um momento do impossível, um momento do sobrenatural. O que não é sobrenatural e não é impossível nós fazemos, mas chega uma hora que nós precisamos colocar isso diante de Deus, que é o Deus que pode nos suprir, é o Deus que pode nos sustentar. Você é importante, você é perdoado, você é sustentado por esse Deus. Hebreus 4,16 diz, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Está difícil, você está falando que esse Deus me sustenta, mas eu não vejo isso, Leandro. Se aproxima no trono da graça.
se aproxima, corre para o trono da graça, para que você encontre misericórdia e graça que te ajude nesse momento de necessidade. Você é sustentado por Deus, é o que diz em Mateus aqui. Você não se preocupa aí quanto ao que comer ou beber, não se preocupe com isso não vai acrescentar nada na tua vida. É a palavra de Deus. Você é importante, você é perdoado, você é sustentado. A quarta coisa, irmãos, Mateus 14, 27. Mateus 14, 27. Mateus 14, 27, Jesus disse assim, coragem, sou eu, não tenham medo. Os discípulos estavam ali no lago da Galileia. Esse lago tinha 20 quilômetros de comprimento, 12 quilômetros na parte mais larga. O tamanho tornava aquele lago totalmente vulnerável a ventos, a uma tempestade. Algumas colinas ali facilitavam que os ventos transformassem aquele lago num liquidificador, irmãos. E o que acontecia naquele momento é que esse liquidificador estava balançando o barco que os discípulos estavam. E Jesus falou, tenha coragem, sou eu, não tenho medo. E a escolha de Pedro, irmãos, foi o seguinte, entre ficar no barco aqui e correr para Jesus, eu vou correr para Jesus, por mais que eu tenha que andar sobre o mar. E escolher, irmãos, onde nós ficaremos durante a tempestade, depende de nós. Pedro foi para um lugar que ele era o lugar mais perigoso, mas ele foi junto do mestre. O que parecia mais perigoso, que era andar sobre o mar, Pedro foi. Pedro foi e ali durante alguns minutos, alguns segundos, enquanto ele pôde andar sobre o mar, ele se sentiu protegido. Em meio àquele turbilhão de ondas e aquele lago, como se fosse um liquidificador, Pedro se sentiu protegido. Em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas lutas, se nós corrermos para o Mestre, se nós corrermos para Jesus, nós estaremos protegidos. Você é protegido, você é importante, você é perdoado, você é sustentado, você é protegido. São essas verdades que fizeram com que eu pudesse renovar a minha esperança nessa noite. E a outra coisa que me ajudou, irmãos, está lá em Marcos 14, 33. Marcos 14, 33 fala sobre o começo da aflição de Jesus. Um pedacinho do versículo diz que Jesus começou a ficar aflito e angustiado. Jesus, mais do que dizer para nós que nós devemos ter bom ânimo durante as dificuldades, mais do que nos ensinar a não ter medo, Jesus enfrentou o próprio medo. Nos versículos 35 e 36 de Mateus 14, ele foi um pouquinho mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora, e dizia, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. O jardim, irmãos, foi para Jesus o palco de um grande medo, o palco de uma grande sentimento ali, irmãos, de abandono, mas ao mesmo tempo que ele se sentiu abandonado, ele pôde de alguma maneira se sentir, irmãos, coberto pela soberania de Deus, se sentir coberto pela vontade de Deus. Ele deixa muito claro isso na oração, não seja o que eu quero, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Muitas vezes nós não entendemos nada, irmãos, nós não entendemos nada. Eu não entendo porque isso está acontecendo, eu não entendo porque eu tenho que ir naquele lugar, eu não entendo porque isso, eu estou passando por isso, eu não entendo porque vai tudo bem, chega num momento ali, e tudo, parece que está tudo bem, agora vai tudo mal. Eu não entendo porque dói, eu não entendo porque eu sofro, eu não entendo porque um homem põe a mãe numa mala, não entendo. Jesus não entendia, mas ele falou, não seja como eu quero, mas sim o que tu queres. Irmãos, nós somos alcançados pela soberania de Deus. Eu e você somos alcançados. A nossa história de vida, ontem, hoje e amanhã, será uma história de pessoas que precisam entender que nós somos alcançados pela soberania de Deus. E isso vai fazer com que nós pudéssemos entender, irmãos, tudo o que vem acontecendo.
Isso não faz com que a gente se acomode, mas isso faz com que a gente possa, por mais que doa, por mais que eu chore, por mais que seja difícil suportar, por mais que passe anos e aquela lembrança ainda venha, Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas, e nós podemos orar como Jesus orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Os nossos problemas, as nossas dificuldades, irmãos, se tornam então possibilidades de Deus, possibilidades para Deus. O sequestro ali de José, irmãos, jogado ali no poço, os irmãos queriam matá-lo, isso se resulta e se torna na preservação da família dele, irmãos. Aqueles irmãos que abandonam José ali são os irmãos que recebem comida para sobreviver. A perseguição que Daniel viveu durante muito tempo foi o que levou a ele ter uma posição de destaque, junto ao reino que existia ali. Nós somos alcançados diariamente pela soberania de Deus, irmãos. Nós somos importantes, nós somos perdoados, nós somos sustentados, nós somos protegidos e nós somos alcançados pela soberania de Deus. A outra coisa, irmãos, está em Lucas 12, 16 a 20. Lucas 12, 16 a 20. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e se alegre. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Jesus criticou não a riqueza do homem, irmãos, mas sua arrogância. Não a presença de objetivos pessoais, de sonhos, mas a ausência de Deus nesses objetivos. A ausência de que Deus fosse incluído, os conceitos do cristianismo, ou não sei, da consciência de Deus pudesse permear os objetivos daquele homem. Deus não queria que aquele homem confiasse no dinheiro. Deus queria que aquele homem confiasse no próprio Deus. 1 Timóteo 6,17 diz o seguinte: nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. Incerteza da riqueza, irmãos, você pode estar rico hoje, pode estar pobre amanhã. Você pode não ter nada hoje, estar rico amanhã, quarta-feira tem Mega Sena. Antes de eu casar, eu tinha um dinheirinho lá. Tinha um dinheirinho legal, e eu falei assim: eu vou brincar de investir em ações. E eu tinha um amigo meu que quase perdeu o casamento dele porque ele investia em ações também, mas ele ficou mais tempo que eu. Eu fui burro, ele foi mais burro que eu. E naquela época estava tudo muito bonito, eu coloquei um pouquinho de dinheiro ali. Estudei, li, peguei conselho, uma série de coisas, irmãos. Como eu fui burro. Meu dinheiro sumiu em coisa de meses. Aquela coisa que estava bonita, linda, verde. Eu controlava minhas planilhas e via: daqui a 2 anos eu vou ficar rico. Comecei a perder dinheiro. Eu falei: se eu não parar de tirar meu dinheiro agora, mesmo tendo perdido dinheiro, eu não vou conseguir nem casar. Eu queria muito casar. Falei: deixa eu tirar agora. E quando eu tirei, quando eu efetivei ali a transação, eu perdi dinheiro. Hoje você pode estar com dinheiro e amanhã não ter dinheiro. Você pode não ter dinheiro e ter dinheiro. Sabe qual é importante para nós dessa história, que fez eu pensar, irmãos? Porque eu sempre fui um cara que queria ganhar muito dinheiro. Ainda sou. Queria ser rico. Grupo de irmãos na sexta-feira eu falei que meu sonho, eu tenho vários sonhos. Eu tenho o sonho de ter uma casa grande para a gente poder fazer um culto lá em casa, com churrasco. Eu tenho o sonho de viajar e levar pessoas para viajar comigo. Não tem problema, se eu tiver dinheiro, todos vocês vão viajar comigo. Mas eu preciso ter dinheiro para isso.
Eu sempre fui alguém que teve muitos sonhos. Isso me deixou um cara, em alguns momentos profissionais da minha vida, extremamente ambicioso, porque eu queria mais. Até o momento, irmãos, que eu entendi uma grande verdade. E é uma verdade que me relembrou hoje, enquanto eu buscava esperança para a minha vida, esperança para o meu dia, esperança para a minha semana. É o seguinte: eu entendi, irmãos, que tudo não pertence a mim. Tudo que eu tenho é de Deus. Nós só somos mordomos. Eu e você somos mordomos. Você é mordomo. Da mesma maneira que você é importante e perdoado, é a mesma maneira que você é mordomo. Tudo que eu tenho, Deus me deu para eu usar, para eu devolver para Deus. Não é nada meu. Nada meu. Quando eu tive essa consciência, irmãos, eu não deixei de querer ganhar mais dinheiro, mas eu comecei a entender que eu precisava ganhar dinheiro para abençoar, para contribuir. E aí aquela coisa da ambição, da vaidade, de eu ter pessoas no mercado, de amigos que gostam de perguntar qual é o modelo do meu carro. Que carro que tu tá agora? Eu falo, pô, tô com Corsa 1.0, é carro popular. Sério? O que eu tenho? Eu brinquei com os irmãos na sexta-feira numa reunião. Qual o grande êxito da tua vida? Eu falei, eu tenho um carro no meu nome, tá pago. É a única coisa que eu tenho no meu nome. O meu apartamento está no nome da Caixa. Todos os outros carros estavam no nome do Banco Itaú, da financiadora, do Banco Fiat. Agora eu tenho alguma coisa no meu nome. Tem alguém que acha que é pouco? Não importa, irmãos. Eu prefiro ter um carrinho e poder continuar ofertando, poder continuar contribuindo e poder continuar ajudando de alguma maneira. Por quê? Porque eu sou mordomo. Eu sou mordomo, não é nada meu. Eu posso sonhar, eu posso avançar, eu posso ter um carro novo, posso comprar uma casa nova, eu posso. Mas a crítica de Jesus era que isso, nesses objetivos daquele homem que é chamado de louco, Deus não estava. Nós precisamos colocar Deus nos nossos objetivos. Quando o Rafael quis casar com a Luísa, por mais que ele amasse a Luísa, eu tenho certeza que a intenção de formar família é para que Deus estivesse ali no centro. E nós sabemos que família é algo de Deus. Em meio ao mundo que se separa, em meio ao mundo que busca outras alternativas para relacionamentos, nós vemos pessoas querendo casar. Nós vemos pessoas desejando algo que fosse proporcionar uma possibilidade maior de servir a Deus. Eu quero uma casa para fazer um culto, eu quero um carro para eu poder ir para a igreja, eu quero um carro maior para dar carona para os meus irmãos, eu quero ter condições de abençoar. Nós somos mordomos, irmãos. Você é mordomo. Deuteronômio 10:14, de maneira bem rápida: ao Senhor, ao seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Tudo o que nela existe pertence a Deus. 1 Crônicas 29:11. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Ageu 2:8. Ageu, fazia anos que eu não abria a Bíblia em Ageu, hoje eu abri. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Irmãos, tudo é dele. Tudo é dele. Tudo é dele. Tudo é dele. Você tem muito aí, presta atenção, tem alguém que tem pouco, precisa distribuir um pouco. Você é mordomo. Nós somos mordomos. Talvez isso dê sentido para muitas coisas na tua vida, como deram sentido para a minha vida hoje. Os valores mudam, irmãos. Você cresce, amadurece, fica mais velho. Os valores mudam. Você prefere ficar morando com o teu filho do que ir para uma outra cidade trabalhar. Você troca outras coisas. Por quê? Porque nós precisamos ter a consciência que somos importantes, somos perdoados, somos sustentados, somos protegidos, somos alcançados pela soberania e somos mordomos. Eu prometo que eu estou acabando. João 14, de 1 a 3, diz o seguinte. João 14, versículo 1. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em mim, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Irmãos, tem um lugar preparado para nós. A gente não sabe muitos detalhes disso. Tem algumas pessoas que falam que já foram, que já viram e tudo mais.
A gente não tem muitos detalhes disso, mas a certeza que nós temos, irmãos, é que o sacrifício de Jesus naquela cruz, tudo que nós tínhamos de dívida foi deixado para trás, nós fomos justificados, e agora em Cristo, além de justificados, nós fomos vivificados. Isso significa, irmãos, que a morte vai chegar para todos nós, e nós não precisamos temê-la, nós não precisamos ignorá-las, nós podemos até, irmãos, como diz Paulo, morrer para mim é lucro, porque eu saio dessa vida aqui, onde eu tenho dor, onde eu tenho dificuldade, eu vou para um lugar que comer pastel não causa colesterol. Pode comer a picanha com gordura, não vai causar problema no teu exame de sangue, não vai doer nada. Irmãos, eu e você somos justificados, você é justificado, na verdade, você é vivificado, e nós temos então, irmãos, uma esperança, nós temos a possibilidade de olhar e falar, tudo isso aqui é passageiro, eu sou cidadão de outro mundo, eu sou de outro lugar, e uma hora vai chegar, eu vou ser recolhido, eu vou morar lá com Deus. E uma música que minha mãe ouvia numa fita cassete branquinha assim, dizia que as ruas são de ouro e de cristal, que maravilha. 1 Coríntios 15, 20 a 23, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois quando Ele vier, os que lhe pertencem. Nós seremos, irmãos, vivificados, você é vivificado. Isso traz para nós uma consciência de que, irmãos, um dia isso vai acabar e vai ter um lugar muito melhor, muito melhor, muito melhor, com coisas muito melhores do que a gente possa imaginar. E a última coisa, irmãos, Lucas 24, 38. Jesus lhe disse, por que vocês estão perturbados ainda? Por que vocês levantam dúvidas em seus corações? Aqueles homens, irmãos, que andavam com Jesus, que estiveram tanto tempo com Jesus, tiveram dúvidas também. Aqueles homens que estiveram tanto tempo passando por refeições, vivendo momentos onde comiam, onde a refeição era servida e o conceito do cristianismo era ensinado, eram vividos, situações onde aqueles homens tiveram a possibilidade de se achegar ao peito de Cristo, a tocar em Cristo, situações onde aqueles homens viveram em comunidade, e ainda assim aqueles homens tiveram dúvidas, e ainda assim eu e você temos dúvidas, e ainda assim, irmãos, as pessoas que estão lá fora têm dúvidas. As pessoas que estão lá fora têm muitas dúvidas do que é ser igreja. Efésios 1:23 fala que a igreja é o corpo de Cristo. Na sexta-feira o Paulo me lembrava de um Russell Shedd, no congresso que a gente participou, falando que um alemão, um cara lá da Alemanha, demora 6 anos para aceitar a Jesus, porque durante 6 anos ele fica ouvindo a tua vida, ele quer saber se tu é crente ou não. Ele demora mais de 6 anos. Está falando de Jesus, eu quero ver se tu vive Jesus mesmo. Eles vão ficar te olhando aqui, 6 anos. Se tu pisar na bola, começa tudo de novo, zero de novo, 6 anos, 6 anos. Existem muitas dúvidas, como aqueles apóstolos tiveram, como muitas pessoas têm. E eu adoro, irmãos, eu adoro uma resposta do Philip Yancey, que ele usa em alguns dos seus livros, onde ele diz que ele é muito questionado sobre onde está Deus em meio às catástrofes. Onde está Deus em meio ao tsunami? Onde está Deus em meio a crianças, como a Carol falou, que são crianças que não têm pais? Onde está Deus onde um homem mata a mãe e coloca numa mala? Onde está Deus numa briga? Onde está Deus num atentado? E ele diz que ele tem a resposta pronta para isso. Quando alguém fala para ele, onde está Deus em meio a tudo isso? Ele fala, onde está a igreja em meio a tudo isso? Onde a igreja está em meio a tudo isso? Irmãos, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos os representantes de Deus aqui na terra. Aquilo que Deus pode fazer naturalmente, Ele vai fazer por meio de nós, Deus. Aquilo que Ele pode fazer naturalmente, Ele vai usar eu e você para fazer. Aquilo que é impossível
sobrenatural, aí sim, Ele vai agir, vai mover. Mas aquilo que é natural, irmãos, Ele vai usar eu e você. Eu e você. Por isso, irmãos, nós precisamos ter a consciência que nós somos igreja. E ser igreja é ser corpo de Cristo. Nós já falamos várias vezes sobre isso aqui. E ser corpo de Cristo significa que cada um de eu e você temos uma função. E para essa comunidade funcionar bem, você precisa executar isso. Mas acima de tudo, irmãos, ser igreja. Ser igreja, além de viver em comunidade, é ter a responsabilidade que nós temos de sermos observados. Isso é meio até chato e pesado, mas na verdade, irmãos, tem muita gente que torce para que a gente pise na bola, para que a gente se envolva num escândalo, para que a gente realmente viva aquilo que a gente não prega, e aquilo que a gente não fala, gente, e aquilo que a gente de alguma maneira fala, mas não demonstra com as nossas atitudes. Por isso que eu tenho a consciência, irmãos, que num determinado momento as pessoas querem ouvir de Jesus, elas necessitam disso, mas acima de tudo as nossas atitudes fazem muito mais a diferença no impacto na vida das pessoas, porque são com as nossas atitudes que vão poder marcar aquilo que nós vamos falar. Irmãos, eu e você somos igreja, nós somos corpos, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Nós precisamos entender isso, irmãos, entender que somos corpo, entender que somos igreja. Essas 8 coisas, irmãos, fizeram com que a minha esperança fosse renovada nesse dia. Eu entendi que eu era importante, você é importante. Eu entendi que eu era perdoado e você é perdoado. Eu entendi que eu era sustentado por Deus e você é sustentado por Deus. Eu entendi que eu era protegido e você é protegido. Eu entendi que eu era alcançado pela soberania de Deus e você é alcançado por essa soberania. A 6ª coisa, eu entendi que eu sou mordomo e você é mordomo de Cristo. Tudo é de Deus. Eu entendi que eu fui vivificado. Serei vivificado, irmãos, eu fui justificado. Isso me dá uma esperança de que eu irei morar num lugar muito melhor com Cristo. E por último, nós somos igreja, somos corpo de Cristo. Eu queria terminar, irmãos, lendo com você Lamentações 3, 21 a 24. E antes disso, irmãos, enquanto você abre Lamentações, eu queria ler aqui com você Romanos 8,32, que diz assim: aquele que não poupou ao seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? E nessa todas as coisas aqui, irmãos, eu tenho certeza que está incluído coragem, disposição e esperança. E nós podemos reforçar a nossa fé através da palavra de Deus, nós podemos reforçar a nossa fé através da igreja, nós podemos reforçar a nossa fé através da comunhão sincera com Deus. E eu termino então lendo Lamentações 3, 21 a 24. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Nós possamos colocar nele a nossa esperança, hoje, amanhã, durante a semana, durante o ano, durante toda a nossa vida, nós possamos colocar nele a nossa esperança e lembrarmos de todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, porque podemos relembrar nessa noite, Pai, como Tu nos ama, Pai, como Tu nos fez de modo admirável, especial, Pai, como a Tua graça se renova, Pai, como a Tua soberania é uma realidade nas nossas vidas, como somos sustentados por Ti, perdoados. Pai, reconhecemos que precisamos de Ti, Pai, precisamos, Pai, dessa renovação da esperança, da renovação da mente, para que possamos suportar as dificuldades, para que possamos, Pai, de alguma maneira, Pai, conseguir aguentar o dia, Pai, o dia a dia, as situações, as tristezas que se levantam, as dificuldades. Pai, nos ajuda, Pai, nos ajuda a ter a consciência, essa consciência, Pai, nos ajuda
a lembrarmos disso diariamente, que a nossa esperança está em Ti, que a nossa confiança está em Ti, não em homens, Pai, ninguém. A nossa esperança e confiança está somente em Ti, Pai. Que isso seja renovado no dia de hoje, Pai, que isso seja reforçado nas nossas mentes, em meio às dificuldades, nós possamos relembrar, Pai, possamos buscar em Ti a renovação dessa esperança, a renovação da consciência, Pai, no Teu amor e graça e misericórdia por nós. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe nós. Amém.